alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a aula número 37 da disciplina de História. Antes, pegue seu caderno, lápis e borracha para você sempre ir anotando os nossos conteúdos, o que você aprendeu, o que você gostou mais e ter seu caderno sempre organizado. Hoje, então, nós vamos começar, porque a gente dividiu essa aula em duas partes, ok? Então, hoje é a parte 1. A aula hoje se chama Histórias e Fatos de São Bento do Sul. Talvez você já conversou com seus pais, com os avós, e eles já contaram, talvez para vocês, uma história de antigamente de São Bento do Sul, uma lenda de São Bento do Sul, algo diferente que aconteceu na cidade. Hoje, então, a gente vai conhecer algumas dessas histórias e também alguns fatos, aquilo que é verdadeiro, que realmente aconteceu, certo? Sobre o nosso município, continuando as nossas aulas falando sobre São Bento do Sul, para a gente conhecer um pouquinho melhor a nossa cidade, ok? Então, os objetivos da nossa aula: relacionar fatos atuais do município com acontecimentos passados, conhecer histórias e fatos de São Bento do Sul e valorizar acontecimentos do município. Então vamos lá, parte 1, Histórias e Fatos de São Bento do Sul. Em 2017, foi realizado em São Bento do Sul o projeto ProLer, que reuniu um livro chamado Você Conhece Esse Fato? Então esse projeto, ele fez com que vários alunos de São Bento do Sul pesquisassem com a família, com os vizinhos, com os mais velhos, histórias sobre São Bento do Sul. Aí eles elaboraram os textos, escreveram, foi corrigido e todos esses textos então foram reunidos em um livro. E esse livro então se chama Você Conhece Este Fato? Então nesse livro tem muitas histórias sobre São Bento do Sul. Aqui nas nossas aulas, na parte 1 e na parte 2, a gente pegou algumas, selecionou algumas delas. Se você quiser conhecer mais, aí você pode acessar na internet ou na biblioteca da escola esse livro e conhecer mais histórias, ok? O livro reúne várias histórias e fatos que aconteceram no município. Selecionamos alguns dos fatos e histórias que estão no livro e dividimos em duas aulas para contar para vocês. Então, vamos lá conhecer mais sobre o nosso município. Então, o primeiro texto se chama Mulheres Buscam Mais Respeito. Vamos ver lá. No dia 5 de dezembro de 2015, várias mulheres sambentenses saíram às ruas para se manifestar contra o machismo e contra a violência doméstica. As mulheres presentes receberam apoio de homens, jovens e crianças. Então, nessa data, 5 de dezembro de 2015, várias mulheres do município se reuniram para fazer uma manifestação contra o machismo, contra a violência doméstica e contra outras diferenças entre homens e mulheres. O movimento tinha como objetivo pedir respeito e tratamento digno, além de poder falar abertamente sobre o feminismo, violência, direitos iguais e respeito. Então, 2015, mais de 6 anos atrás, já era um assunto que a gente ouve muito atualmente, mas que também já era presente no dia a dia das mulheres. Então, em São Bento do Sul, elas resolveram se manifestar e falar sobre esses assuntos. O próximo se chama Mãe vezes 4. O que será que isso significa? Vamos lá ver. Em 2009, um casal de São Bento do Sul que tinha uma filha decidiu que queria mais filhos. Depois de algumas tentativas que não deram certo, o casal decidiu fazer uma inseminação artificial. E a esposa ficou grávida de 4 bebês. Imagine só, decidir que quer mais um filho e virem 4 bebês. A mãe, então, foi considerada uma mulher guerreira pelo seu esforço em amamentar todos os seus bebês. Então, imagina só o trabalho de cuidar de um bebê, imagina de 4, amamentar, cuidar, fazer dormir,
dar banho, né? Toda aquela trabalheira que o bebê dá, então, vezes 4 bebês. O próximo também é bem legal. Ele se chama Em Busca do Amor. Olha só que legal. Em agosto de 1924, um jovem rapaz e seus irmãos vieram da Alemanha para São Bento do Sul em busca de trabalho. Até aí, normal, era algo muito comum na época, como a gente já viu nas nossas aulas sobre colonização, os alemães virem para a nossa região, para a região da Dona Francisca, em busca de trabalho, em busca de terras. O jovem havia deixado na Alemanha uma namorada, mas o jovem apaixonou-se por outra mulher e decidiu se casar com ela. Então, lá na Alemanha, ele deixou uma namorada. Quando chegou em São Bento do Sul, ele conheceu outra pessoa e decidiu se casar com ela. A namorada alemã ficou sabendo que havia sido trocada e embarcou em um navio rumo ao Brasil para reconquistar o seu amor. Então, lá ela ficou sabendo e resolveu vir para cá para reconquistar o amor dela. Quando a antiga namorada chegou, o jovem ficou com um grande problema para resolver. Imagine só, querendo casar com uma, aí a outra namorada veio, o que ele ia fazer? Então, depois de muita conversa e choradeira, a namorada sambentense decidiu deixar o noivo ficar com o antigo amor, que viajou mais de 60 dias de navio para poder encontrá-lo novamente. Então, a namorada que fez todo o esforço de vir para a Alemanha conseguiu, reconquistar e ficar com o seu grande amor. A próxima, a pracinha, que era um cemitério. Ao lado do hospital da cidade havia um cemitério muito antigo e que estava abandonado e cheio de capim. Então, imaginem, lembrem aí aonde fica o hospital do nosso município, Hospital Sagrada Família. Ali ao lado, então, havia um cemitério, mas ele era muito antigo, os familiares, das pessoas que estavam sepultadas ali também já tinham falecido, então ele estava abandonado. Os túmulos, então, foram demolidos, os ossos foram levados para o atual cemitério no centro da cidade, o lugar foi limpo, árvores e flores foram plantadas, foram colocados bancos e o lugar se transformou em uma praça. Será que você já brincou nessa praça? Então, hoje ela se chama Praça do Centenário. A gente estudou, a gente viu sobre ela nas nossas aulas sobre monumentos, certo? Então, aqui, aonde hoje em dia nós temos a Praça do Cemitério, ou muitas pessoas falam a Praça do Hospital, porque é ao lado do hospital, há muito tempo atrás era, então, um cemitério no nosso município. A próxima, a novela que foi gravada em São Bento do Sul. Então, em 2007, São Bento do Sul serviu de cenário para uma novela da Rede Globo, que vocês provavelmente conhecem. A novela se chamava Duas Caras. Então, a arquitetura alemã, a música, o clima de São Bento do Sul chamou a atenção, então, das pessoas que eram responsáveis pela novela, e eles decidiram, então, vir para São Bento do Sul para gravar algumas cenas da novela. As primeiras cenas da novela, então, foram gravadas aqui no nosso município. Para Wolf Maia, o diretor do folhetim na época, o que também pesou na escolha da cidade foi o fato de São Bento do Sul possuir um centro urbano que, por si só, já constituía um cenário pronto e perfeito. Assim, seria mais viável, econômica e artisticamente para a emissora levar o elenco da novela para essa joia germânica do que ter que construir um cenário similar e de longe inferior à beleza de São Bento do Sul. Então, ao invés de eles construírem um cenário parecido com São Bento do Sul, com a arquitetura que nós temos, então, eles trouxeram os atores, a equipe, os produtores para o nosso município para gravar essas cenas aqui. Próximo, então, se chama Baile de Páscoa. O famoso salão de bailes do município
realiza todos os anos o seu tradicional baile de Páscoa. Mas, em 1985, um fato marcou a festa e é lembrado até hoje. Tarde da noite, chegou ao baile um belo rapaz que chamou a atenção de todos. Então, todos os anos, nesse salão é realizado então um baile de Páscoa. E lá em 1985, aconteceu esse fato que marcou e que ainda é comentado no município por algumas pessoas até hoje, né? Muitas pessoas têm até medo de ir nesse baile, de ir nesse lugar por causa desse fato. Então, chegou esse belo rapaz, chamou a atenção de todos. O jovem, então, dançou com quase todas as moças, mas uma das moças que foi convidada por ele durante a dança percebeu que o rapaz tinha os pés muito diferentes, pois ao invés de pés, ele tinha patas de cavalo, imagine só. Assustada, a moça começou a gritar e chamou a atenção de todos que estavam presentes e que viram que além de patas de cavalo, o rapaz também tinha um rabo. Imagine o susto, né? Após ser descoberto, o jovem sumiu misteriosamente através de uma fumaça branca. O baile ainda é realizado, mas muitas pessoas têm medo de participar do baile de Páscoa, com medo que o rapaz com pés e rabo de cavalo apareça novamente. Então essa é uma lenda ainda bastante contada, comentada em São Bento do Sul até hoje. Então mais de 35 anos ela ainda é bastante lembrada aqui no nosso município, um fato que marcou bastante esse baile de Páscoa que aconteceu lá atrás. O próximo, objetos voadores. Entre 1958 e 1959, os moradores do município se assustaram com a presença de riscos de fumaça no céu. E ninguém havia visto nada parecido. Então pensa, né? Lá em 1958, 1959, a gente não tinha as informações, a tecnologia que nós tínhamos hoje, certo? Então as pessoas viram esses riscos de fumaça no céu e ficaram assustados. Eles não sabiam o que era aquilo. Pouco tempo depois, então, eles descobriram que os riscos no céu, essa fumaça no céu, eram feitos por um tipo de aeronave, o avião a jato. Então, eles ainda não sabiam que havia sido criada essa aeronave, o avião a jato, e que ele fazia, então, esses riscos de fumaça no céu. Então, aí depois as pessoas descobriram e aí não precisaram mais ficar assustadas, né, por não saberem o que estava acontecendo. A próxima, a construção da Igreja Matriz. Então, a Igreja Matriz que fica no centro de São Bento do Sul. A Igreja Matriz de São Bento do Sul é um famoso cartão postal da cidade. A construção da igreja aconteceu entre os anos 1955 e 1958 e teve ajuda do padre Fidelis Tomelin e de toda a comunidade que se dedicou muito para que a igreja fosse construída. Os moradores, então, eram muito ligados à igreja e quando o padre pedia, os homens, as mulheres e as crianças estavam prontos para ajudar. Então, quando a gente vê, né, a igreja lá, a gente não imagina todo o trabalho que deu, quantas pessoas foram necessárias para que ela fosse construída. Então, a igreja precisou, né, da ajuda dos moradores, de vários homens, mulheres e crianças que estavam sempre dispostos a ajudar a construir. Aqui a gente vai ver, então, a ajuda das crianças na construção da Igreja Matriz. Como que as crianças ajudavam? Em 1955, quando começou a construção da Igreja Matriz, as crianças que frequentavam a catequese tinham uma tarefa muito importante. Elas se encontravam na antiga Praça Getúlio Vargas, então a praça que a gente tem lá embaixo na igreja. Faziam uma fila e iam passando os tijolos.
um por um, até chegarem ao local da construção da igreja. Então, para que o material, né, da construção chegasse até lá, não tinha as ruas, a escadaria como a gente conhece hoje em dia. Então, para que os tijolos chegassem até lá em cima, as crianças se reuniam na praça, faziam, né, uma fila, uma do ladinho da outra, e iam uma por uma passando os tijolos até que eles chegassem lá em cima e fossem usados na construção. Aqui, então, nessa imagem, a gente tem aqui embaixo, né, como era a praça na época, e aqui esse morro, né, aqui um amontoado de terra, é onde hoje em dia a gente tem a escadaria da igreja. Então, antes de ter, né, como a gente conhece, era assim. E daí aqui, então, eram passados, né, os materiais até chegarem na igreja. O próximo foi a proibição de línguas estrangeiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi proibido falar qualquer língua que não o português. Então, a única língua permitida se falar no Brasil era o português, o que foi muito difícil para os moradores de São Bento do Sul, que aprendiam o alemão desde muito pequenos. E muitos apenas sabiam falar o alemão e eles eram proibidos de falar línguas estrangeiras. Quem falasse uma língua estrangeira era preso. Então, para a gente ver como era séria essa proibição. Não podia falar qualquer outra língua, fosse alemão, polonês, italiano, enfim, qualquer idioma que não fosse o português era proibido e quem desobedecesse poderia ser preso. Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente conheceu algumas histórias sobre São Bento do Sul. Então, sobre a pracinha, sobre a igreja matriz, sobre o baile de Páscoa, né? Sobre as proibições, sobre objetos voadores que surgiram no município há algum tempo atrás e como que eles foram, né, sendo desvendados alguns desses mistérios, né, dessas histórias. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre essas histórias do nosso município e na nossa próxima aula a gente vai conhecer mais algumas delas. Então, não se esqueça de quando terminar essa aula, assistir a nossa próxima aula para que você conheça então todas as histórias que a gente escolheu, ok? Muito bem, então. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou alguma curiosidade, leiam os slides, assistam a nossa aula novamente e não esqueçam de realizar atividades sobre a aula de hoje, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!